Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um episódio do programa Leitura Guiada. Aqui nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, diariamente. Nós estamos agora no capítulo 19, 20 e 21 de Juízes, o encerramento do livro de Juízes, e que traz para a gente uma história um tanto sombria, um tanto cruel. Esses capítulos 19, 20 e 21 são capítulos integrados, eles contam a mesma história e falam da degradação moral em Israel. Geralmente a gente divide esses capítulos em 4 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 10, no capítulo 19, que conta o pano de fundo, monta o pano de fundo da atrocidade que aconteceu ali em Gibeá. A segunda parte vai do verso 10 até o verso 30, que narra a natureza da atrocidade em Gibeá, conta de fato o que aconteceu ali naquela cidade. Depois o capítulo 20 marca a terceira parte, todo o capítulo 20 é a terceira parte, mostrando a resposta de Israel à atrocidade que aconteceu. E a quarta parte, então, é todo o capítulo de número 21, que mostra uma crise nacional que foi gerada a partir, então, da revolta de Israel com aquela ação. Vamos, então, à primeira parte dessa história, que é contada até o verso de número 10, que é o pano de fundo, da história da trágica história que vai ser contada. No verso 1 até o verso 10, conta a história, então, de um levita, que ele vem das montanhas de Efraim, mas se casa com uma mulher de Belém de Judá. Perceba que o verso 1, no capítulo 19, começa com um marcador de tempo importante. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, ou seja, se não havia rei, cada um faz o que queria, não havia liderança, também não havia busca de Deus, nem tampouco Deus é mencionado como líder de Israel. Israel era uma bagunça espiritual. Esse toma uma mulher de Belém de Judá, um problema que já havia sido mencionado antes. A gente lembra que lá em Números e Deuteronômio, no caso das filhas de Zelofeade, Moisés já havia proibido os relacionamentos intertribos, ou seja, as pessoas só poderiam se casar com pessoas da mesma tribo a fim de evitar troca de herança, troca de terra. Então, nesse ponto, já diz para a gente que o povo de Israel não estava respeitando essa legislação, porque ele é um levita de Efraim e ele se casa com uma moça de Belém de Judá. Já temos aqui um problema, tá? Verso 2, ela aborrecendo-se dele, outro problema, o deixou. Então ela apela para um divórcio. Por quê? Não é mencionada a causa, mas também não precisa. O homem não poderia aborrecer a mulher, nem a mulher aborrecer o homem. Já temos mais um problema aqui relacionado a isso. Mais uma lei sendo quebrada do matrimônio, do casamento. E isso ocorre por quê? Por que ela deixa esse marido? Porque naquele dia não havia rei em Israel. Falta completar essa frase, como está lá no verso, por exemplo, diz no verso 6 do capítulo 17, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Essa é a expressão que sempre vai retornar no livro de Juízes. Aqui no capítulo 19, ela não está completa. Falta então a segunda parte. Naqueles dias não havia rei em Israel, portanto, ou por isso, cada um fazia o que achava reto. Como não tem essa expressão, ela fica num vazio, ela acontece nas ações das pessoas. Então vai te mostrar assim, olha, cada um faz o que achava reto. A concubina, ou a mulher de Belém de Judá, ela troca o seu marido, ela abandona o seu marido. Por quê? Porque ela faz aquilo que ela acha certo. Ela faz aquilo que é do seu interesse, do seu agrado, ela não leva em conta a lei de Deus. Então ela abandona o seu marido. Foi a primeira e única ação de fato que essa mulher tomou como protagonista. Depois ela vai ser sempre a vítima da história. Repara também que os personagens não têm nome, é um levita e uma mulher.
sem nome, né? Depois a gente vai ver o porquê. Relacionamento entre o levita e a mulher de Belém de Judá, né? Bom, verso 3. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, ou seja, buscar uma reconciliação, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai, então perceba outra ação dessa mulher, né, a última que ela tem ali de protagonista. Ela o recebe, mostrando que ela está disposta então a uma reconciliação. O pai, quando viu, saiu alegre a recebê-lo, ou seja, este senhor aí, o pai dessa mulher, recebe com alegria, exercitando ali a lei da hospitalidade, né? Repare na emoção desse senhor, ele recebe com alegria, né? Bom, verso 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia, comeram, beberam, o casal se alojou ali, ou seja, o relacionamento está restaurado, e a partir disso o levita começa uma história, né, um embate entre ele e o sogro. Ele quer sair e o sogro pede para ficar, ele quer sair, o sogro pede para ficar, porque o sogro deseja honrar o levita e exercer ali a lei da hospitalidade, de forma que você vai se agradando da figura deste homem, deste senhor, né? Veja, olha, ao 4º dia, madrugaram, se levantaram para partir, então o pai da moça disse a seu genro, fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Veja que ele está sempre numa intenção boa, positiva, né? Assentaram-se, comeram e beberam, e mais uma vez o pai da moça disse ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem se levantou para partir. Porém, o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse ao pai da moça, fortalece-te e detende-vos até o declinado dia. E ambos comeram junto. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça, eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. E o verso 10, né? Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com eles 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Então veja, o sogro está ali tentando estar com ele, lutar com ele para que ele fique, exercendo a sua hospitalidade, né? Exercendo ali o seu amor para com o genro e para com a sua filha, né? Você cria uma simpatia por ele, você cria um senso de amizade, né, com esse sogro, você vê que ele é bem intencionado. O levita quer sair, ele cede porque ele precisa ficar 3 dias, que de fato era a lei da hospitalidade, você ficava ali 3 dias. O 4º dia o sogro insiste, ele fica, mas no 5º ele já não honra mais o seu sogro, decide ir embora. Porém, no verso 9 tem um marcador importante, né? Ele vai quando a tarde vem chegando, ou seja, ele vai muito perto da noite. Isso não é hora de viajar, gente. Nunca foi naquele tempo. Eles vão caminhar até chegar em Gibeá ou em Ramá, uma cidade israelita. Então perceba o senso de segurança desse levita. Não vamos passar a noite entre os cananeus. Não tinha problema nenhum, até porque a relação entre os israelitas e os cananeus parecia estar muito acertada. Israel já tinha desistido de lutar, já tinha desistido de eliminar os cananeus, eles estavam... A ideia do livro de Juízes é que eles tinham ali agora uma relação muito próxima, né? Então eles poderiam passar a noite em Jebus, porém eles decidem não passar a noite numa terra estrangeira, sem saber quais eram as implicações disso para eles. Então eles vão para uma terra de Israel, porque Israel deveria tratá-los com hospitalidade, com amor, né? Com amor ao próximo. A ideia é que em Israel eles estariam seguros. E aí eles chegam lá no verso 15, na cidade de Gibeá, para passarem a noite. Então, perceba que está de noite, a noite vem. Entenda essa noite não só como o dia que se foi, mas também como uma noite espiritual. A noite espiritual chegou
para esta família, este casal, tá? Essa noite aqui é tanto uma noite do cair da noite mesmo, uma noite literal, como uma noite espiritual que vai acontecer com eles, né? Veja o final do verso 15. Não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Ou seja, o povo de Gibeá, que é a Gibeá, futuramente cidade de Saul, não recebeu-os, não exerceu para com eles a lei da hospitalidade. Eles ficaram ali na praça à noite, né? Diferente do sogro. Lembra? O sogro acolheu a casa, ele ficou lá na casa do sogro 5 dias. Aqui em Gibeá não houve quem o ajudasse. Já temos aqui o outro problema relacionado a essa história, que é a falta de amor ao próximo, a falta de hospitalidade dos habitantes de Gibeá. É uma lei importante no Oriente Próximo, no Oriente Antigo, a questão da hospitalidade, né? E ela não é exercida, né? Então aqui nós já temos uma característica do caráter cruel dos habitantes de Gibeá. Bom, verso 16 diz que ao anoitecer, mais uma vez aí o marcador de tempo da noite, ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, um homem idoso. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Então, a gente está falando da tribo de Benjamim. E temos aqui um senhor agora de Efraim, que está morando naquela terra por um tempo. E aí ele vê os viajantes ali, o casal no caminho, na praça, e ele vai lá oferecer ajuda, pergunta de onde são, ele descobre que também são de Efraim, né? O levita conta para ele que é de Efraim, mas foi em Judá, não diz que foi restabelecer o seu casamento, né? Diz que foi apenas para uma viagem e que está voltando agora para a casa do Senhor em Efraim, né? E ninguém há que me recolha em casa, a reclamação que ele faz. O senhor idoso, então, resolve acolher na sua casa. Lá no verso 20 diz assim, olha, paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então, somente não passes a noite na praça, né? E ele leva, então, esse casal para dentro da sua casa. Ele exerceu a lei da hospitalidade. Veja, 2 idosos. O sogro, o pai da moça, que já deveria ser um homem de idade, e este homem idoso agora acolhendo essas pessoas na sua casa. Bom, deixa eu fazer um marcador aqui importante, né, que é o seguinte. Esses personagens não são nomeados. Por quê? Porque aqui a intenção do autor é mostrar para você que é um evento que poderia acontecer com qualquer pessoa. Qualquer homem idoso que passasse ali poderia acolhê-lo. Qualquer mulher de Judá poderia ter o destino dessa mulher. Qualquer levita poderia ter o destino desse rapaz. Era um evento comum a todos, né? Isso aconteceu com eles, não importa, não tem um motivo de aconteceu porque estava marcado para acontecer, porque era o destino deles. Não, era o destino de qualquer pessoa em Israel. E no caso aconteceu com esses homens que não precisam ser nomeados, né? Esses homens e mulheres não precisam ser nomeados para dizer que era algo até comum, né? Era um evento cruel, foi um evento cruel, trágico, que a gente vai ver logo em seguida, mas que estava passível de acontecer com qualquer pessoa. O verso 22, então, começa a parte trágica da história. Enquanto eles se alegravam, porque estavam ali fazendo sua refeição, todos juntos, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, filhos de Belial é uma expressão que quer dizer homens sem honra, sem valor, ou homens inúteis, né? Então, homens sem valor, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, veja como ele é tratado, né? Falar ao velho, não é um homem idoso, falar ao velho, ou seja, não dão importância a este homem. Senhor da casa dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Aqui você tem uma ameaça, né, de estupro homossexual, né, que denota o quão degradado estava moralmente a cidade de Gibeá e a nação de Israel, né? E também faz eco ao texto de Gênesis 19, quando Ló recebe em sua casa os 2 anjos, né, e os habitantes de Sodoma e Gomorra tentam abusar
desses homens, né, desses anjos. Verso 23, o Senhor da casa saiu até com eles e lhes disse: não, irmãos meus. Veja ele tratando esses homens como irmãos, né? Não eram irmãos, porque o Senhor era efraimita, morando na tribo de Benjamim, mas ele trata essas pessoas como irmãos, ou seja, ele trata com respeito, com honra, embora ele não foi tratado com honra. Não faças semelhante mal. Perceba, ele anunciando que o que eles iriam fazer é uma maldade. Também funciona como exortação, né? Já que o homem está em minha casa, não faças tal loucura. Ou seja, respeitem a regra aí de hospitalidade. Eu estou sendo hospitaleiro, eu preciso honrar o meu visitante. Ele pede para que seja respeitada essa lei, né? Verso 24. Agora vem o problema, né? Verso 24, ele diz assim: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não faças semelhante loucura. Ele oferece a filha e a mulher do levita para serem abusadas. Até aqui ele estava indo muito bem. Só que agora ele entrega o vulnerável. Você lembra que nós falamos lá em Deuteronômio e também em Números, né, que o alvo da lei de Israel, a lei de Deus, ela servia para proteger 3 tipos de pessoas, os vulneráveis: o órfão, a viúva e o estrangeiro. A lei deveria proteger o vulnerável. O que este Senhor está fazendo aqui? Ele está estendendo a hospitalidade apenas ao homem. Ou seja, bem-vindo em minha casa só este homem. As mulheres não. Eu preciso honrar a hospitalidade, principalmente no caso nas relações masculinas, não nas relações intersexo, né? Não com uma mulher. Ele coloca a mulher como um objeto sexual, né? Um objeto que pode ser usado, abusado, sem valor algum, para proteger a honra masculina e a hospitalidade. Então, ele está caindo numa loucura também, está cometendo um ato muito ruim, né? Ele entrega a filha sem menor pudor, né? Na verdade, ele não entregou, mas ele se coloca disposto a entregar sua própria filha sem menor pudor, tal como Jefité fez o voto e entregou sua filha, né? Então você vê como é que as coisas estão fora de ordem, né? O verso 25, porém, aliás, veja o 24 de novo, né? O verso 24 diz assim: porém a este homem não faça semelhante loucura. Ou seja, seria loucura um estupro homossexual, mas não seria loucura um estupro heterossexual. Olha a falta de julgamento dele. Você percebe? A falta de discernimento, a falta de justiça, de amor ao próximo. Apenas alguns são dignos de serem protegidos, os outros não. É isso que está acontecendo com esse homem. Veja que ele é um homem, volto a repetir, ele é um homem bom. Esse homem idoso, ele encontrou os viajantes na rua, ele levou para sua casa, ele acolheu. Mas diante de uma ameaça, os seus valores éticos começam a ser colocados em prova. E aí a gente vê que ele falha, porque ele vai proteger quem poderia talvez se proteger sozinho, e ele entrega o mais vulnerável, né? Ele entrega a sua filha, ele está disposto, na verdade, a entregar a sua filha e a mulher do levita. Verso 25, porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Veja como eles são cruéis, né? Eles não estavam dispostos a negociar. Então, esse ele aqui, gente, não fica claro para a gente quem é no hebraico, tá? No original. A gente não sabe se é o levita ou se é o senhor da casa. Embora a expressão que a gente vai ler aqui, por exemplo, na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, a frase está assim: ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. Dá a entender que foi o idoso, né? Mas há uma possibilidade de ter sido o levita quem entrega a sua mulher, né? Enquanto a cena é mais ou menos assim: enquanto ele está ali fora negociando, o levita pega a sua mulher e empurra para fora e coloca ela para fora, né? Dá a entender isso. Mas não jogam para fora a filha do rapaz, né, do idoso. Por que será? Né? Porque abusam da mulher do levita. E diz assim o texto: eles a forçaram, abusaram dela toda a noite, até pela manhã,
e subindo a alva, a deixaram. Você tem aqui uma cena de estupro coletivo, uma cena pesada, forte, né? Os verbos estão assim designados para mostrar isso. Abusaram dela, forçaram, abusaram dela e a deixaram, ou seja, trataram como um objeto sem valor, apenas como uma carne humana pronta para ser consumida, e tem um marcador de tempo, né? Toda noite até pela manhã. Você veja a crueldade que esses homens fizeram com essa mulher. Não há nenhuma menção aos habitantes dentro da casa. O que eles fizeram, onde eles estavam. Não há nenhuma menção ao levita desesperado, angustiado. Essa mulher foi entregue totalmente indefesa, sem chance de se defender, vulnerável, e foi usada como objeto de satisfação sexual por homens cruéis, né? Verso 26. Ao romper da manhã, veja que eu uso a palavra romper, porque a manhã veio de forma cruel, ela demorou a vir, né? É como se o tempo não passasse, de forma que amanhã ela precisa rasgar a noite, né? Mostra a dor dessa mulher. Quando ele usa a expressão ao romper da manhã, mostra que para esta mulher que estava sendo vítima e abusada, a noite não terminava. Era uma noite infindável. Você ficou ali horas e horas e horas, e para ela a tragédia que ela está passando é pesada demais e as horas não passam, né? Vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. Veja que não fala seu marido, né? Fala senhor, né? Para você entender a relação deturpada que havia nesse casamento. E ali ficou até que se fez dia claro. Ou seja, ela para ali, ninguém sai. Ninguém está preocupado com ela. O dono da casa, o seu marido, aquele que deveria devotar a ela cuidado, ele não se preocupa. Ele não faz nem a menção de estar na porta esperando ou buscando. Não, ele está dormindo tranquilo. A ideia é que ele está dentro da casa sossegado. Ele não coloca a vida da sua mulher em primeiro lugar. Ao contrário, não tem nenhum senso de preocupação com ela. Verso 27. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa. O seu senhor é o seu marido, tá? O levita, né? Abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Então veja, ele continuou sua vida. Levanta de manhã, abre a porta da casa, vai seguir seu caminho. A vida para ele segue como se nada tivesse acontecido. Ele não tem nenhuma preocupação com ela. Ele está austero assim, sem sentimentos, sem ressentimento, sem culpa, nada. Um completo vazio de sentimentos, né? E ele tropeça nessa mulher. Veja, ela está ali com a mão na porta, na maçaneta. Se ela está com a mão na limiar, maçaneta, porque ela foi pedir ajuda, né? Ela foi buscar abrigo, foi buscar socorro, e não tinha quem a socorresse. Veja como a história até aqui está trágica, né? Está dolorida. Verso 28. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Veja como, olha o senso de crueldade, assim, de vazio sentimental, né? Ele apenas diz: levanta e vamos, como se nada tivesse acontecido. Talvez num mecanismo de defesa, talvez sem querer dar lugar às emoções, mas não. O texto mostra muito mais pra gente que ele é indiferente ao destino da sua mulher, né? Porém, ela não respondeu. Pôs sobre o jumento, dispôs e foi para sua casa. Agora olha que interessante. Ela não respondeu. O texto não diz que ela está morta. Diz que ela não responde. Provavelmente deveria estar desmaiada. O verso 29. Chegando a casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Então ele bota a mulher no jumento, leva ela para Efraim, parte ela ao meio em 12 partes e manda para as 12 tribos de Israel. Ele faz um ato de crueldade, ele profana o corpo dela, se é que ela já estava morta. E aí, né? Fica para o leitor essa decisão. Você que leu esse texto, você acha que ela morreu pela manhã
e quando ela estava deitada na porta já estava morta, este levita leva essa mulher no jumento, casa, ele a mata, né, cortando a sua carne e enviando para as 12 tribos de Israel. A gente não tem como saber, né? A decisão fica para o leitor, é para você decidir. Quem você acha que matou a mulher? O levita ou os homens da cidade, né? Porque se for os levitas, se for os homens da cidade, é mais um pecado, mais um crime aliados a ele, né? De adultério, não só adultério, mas estupro, falta de hospitalidade, né? E se for o levita, ele então seria acusado de morte. O verso de número 30 diz: o povo que recebe esses ossos dessa mulher, diz assim: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Eles estão falando, né, do corpo que estão recebendo, da parte do corpo que estão recebendo, que nunca aconteceu, tá? Eles não estão falando da tragédia porque eles ainda sabem. Eles estão falando que nunca na história de Israel recebemos um corpo assim dilacerado, uma para cada parte de Israel. Isso era novo, isso também era um ato cruel. Veja o destino cruel dessa mulher, né? Usada, abusada, estuprada, num estupro coletivo durante a noite toda, não foi protegida pelo seu marido, e no final aí tem seu corpo profanado, seus ossos aí enviados para toda a nação de Israel. Bem, nós vamos parar por aqui, fazer um outro áudio para a gente terminar os capítulos 20 e 21. A história até aqui está um tanto cruel, um tanto pesada, né? E o que você precisa entender disso? Esse texto está aqui para mostrar a completa depravação social, moral de Israel, né? O que acontece quando um país está sem Deus, quando um povo está sem Deus. Acontece isso aqui. Acontecem homicídios, acontecem estupros, acontecem violações, principalmente sexuais, homossexualidade. Quando eu digo homossexualidade, porque é mais uma das características da canaanização de Israel. O que está acontecendo ali, né? Como Israel está se tornando uma nação cananeia. Como? Quando a gente vê ali dentro de Israel os crimes cometidos pelos cananeus: estupro, adultério, assassinato, e também a questão da homossexualidade, que talvez fosse uma prática comum naquela região. Tudo aquilo que Deus pediu para que eles não fizessem, né? Os israelitas deveriam preservar a vida, o casamento, preservar as relações sexuais, principalmente de caráter heterossexual. E também o sexo era ilícito fora do casamento, né? Ou seja, ele tinha um lugar específico, um momento específico para ser realizado, não fora do casamento, jamais fora do casamento, e jamais de forma homossexual. Então aqui nós temos as marcas da canaanização de Israel. A falta de amor também pelo próximo, pela família, né? Nós temos ali uma família desestruturada, uma família, um casal passando por problemas de divórcio, de brigas, de reconciliação, mas num homem que não expressa qualquer senso de cuidado pela sua esposa. Isso já estava marcado lá no capítulo 19, no verso 3, quando ela aborrece ele e ele não vai atrás dela. Ela passa 4 meses sozinha. Ele não tem interesse em retomar esse relacionamento de forma rápida. Então você já percebe ali um descuido nessa situação, né? A gente também precisa colocar essa história do capítulo 19 paralela a Gênesis 19, né? Ou seja, os habitantes de Israel, os israelitas, estão se comportando tal como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Lembra que essa foi a história que culminou na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Quando Ló recebe os anjos na sua casa, os habitantes de Sodoma e Gomorra querem abusar deles. Porém, os visitantes que Ló recebia, os anjos, eles poderiam se defender. Já a mulher e o levita não, eles não tinham essa força para se defender, ela acaba sendo abusada, né? Então o povo de Israel se tornou tal como o povo de Sodoma e de Gomorra, porque
não havia rei em Israel. A marcação é essa, né? É uma crítica ao período dos juízes. Eles não conseguiam governar o povo, eles não conseguiam liderar o povo estava totalmente afastado de Deus e afastado de si mesmo. Então, quando você está afastado de Deus, você dá lugar aos seus pecados, aos seus desejos mais irrefreáveis, né? A crueldade humana. E ela tem lugar aqui no capítulo 19. Bom, em breve você vai ter aí a continuidade desse áudio nos capítulos 20 e 21. Um bom dia para você e até daqui a pouco.